Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer um novo museu e esse é novo de verdade. Ele foi recém-inaugurado, fica aqui na rua Santa Luzia, entre os bairros da Sé e a Liberdade, e tá aqui atrás de mim, ó, essa casa, esse casarão antigo, e é o Museu do Livro Esquecido. Ele é como se fosse um espaço dedicado à arte escrita e promete muitas informações. Vários blogueiros e influenciadores já vieram aqui e, é claro, pertinho da minha casa eu não podia deixar passar, né? Então vamos entrar e descobrir o que tem lá dentro. E eu já sei que você deve estar pensando, Agatha, mais um museu? É sério? Mas fica até o final que esse vai valer a pena, eu te garanto. Já começa fora, né? Dá uma olhada nessa estrutura. Antes mesmo de ser um museu, esse lugar era super renomado. Afinal, era a casa de Felisberto Ranzini, nascido na Itália em 1881. Dá pra acreditar que um cantinho tão escondido no centro de São Paulo pode acolher tanta história? E calma que ainda não acabou. Na verdade, o nosso passeio tá só começando. Dá uma olhada no que eu tenho pra te mostrar. E uma coisa que eu adorei nesse lugar é que você fica super à vontade para conhecer todos os cantinhos. A gente tá aqui na área externa, onde seria um jardim, mas eu vou levar vocês para conhecer a parte de dentro. Vamos lá! E se tem uma coisa que eu adoro e zelo quando eu vou visitar qualquer lugar, seja uma exposição, restaurantes, enfim, é me sentir confortável. Eu amo esses lugares repletos de portas e escadas que a gente pode explorar à vontade. Eu acho que isso amplia a experiência e faz com que isso se torne cada vez mais imersivo. E foi o que aconteceu na Casa Ranzini. E olha, eu nem tô te falando do museu ainda, hein? Isso é só sobre a estrutura da casa. Então entre em todas as portas e só tome cuidado com as sinalizações onde realmente é uma área restrita. De resto, fique à vontade para explorar e perguntar sobre tudo. Os instrutores são super acolhedores e a visita é gratuita. Durante a semana é necessário agendamento e nos finais de semana a visitação é livre, com visitação guiada também em horários pré-determinados. Vale a pena conferir. A visita guiada é super rapidinha e fluida também. Dá para você tirar suas dúvidas, interagir com a galera e, claro, conhecer mais da história da casa. Vale a pena. Ao longo da visita, eu vou deixar essa dica muito importante para vocês. Lembrem daquilo que eu contei no vídeo anterior da casa da Dona Yaya. Sempre dá uma olhadinha nessas partes da parede que estão descascadas, que são as retiradas das amostras, para verificar qual que era o padrão original de construção da época, tá? Então eu já te ensinei isso e nesse aqui é bem importante que você faça esse mesmo exercício. Por conta da incidência de luz nos vitrais e janelas, eu recomendo que você faça esse passeio no período da manhã. Fica parecendo que você acordou na casa e está esperando seu café da manhã, sabe? Tudo muito arejado, aberto, com muita luz solar e um ambiente super acolhedor, uma energia leve, positiva e realmente dá vontade de morar nesse lugar. Da exposição inaugural, que se chama A Solidão e a Escrita Pioneiras, foram selecionadas 3 autoras que de alguma maneira tiveram uma força interna e foram pioneiras em algum sentido. Elas são de várias épocas, então Carolina Maria de Jesus, mais recente, Teresa Margarida da Silva Horta, primeira escritora de um romance em língua portuguesa, e Christine de Pizan, uma autora medieval. Todas elas tiveram alguma força interna que as levou a escrever, a viver a partir desse livro. Estes quadros nas paredes foram pintados pelo próprio Ranzini, que também deixou 2 obras impressas. Sim, as obras do museu são originais, então todo o respeito, cuidado e zelo é super necessário, inclusive não encostar nos vidros. É a primeira das 3 autoras escolhidas para a exposição A Solidão e a Escrita, pioneiras, que é a Carolina Maria de Jesus. Ela se sentia deslocada tanto onde morava, na favela do Canindé, como exercendo sua profissão de catadora de papel pelas ruas de São Paulo. E encontrou na escrita uma saída para essa sensação de solidão e deslocamento. Inclusive, em outra dedicatória, ela dizia que escrevia para não se matar. Era uma relação muito forte com a escrita que vinha de dentro. E aqui tem uma dedicatória de próprio punho dela, ou seja, ela tocou nesse livro, pegou nesse livro. E está aqui exposta para inspirar a gente a poder ter uma relação diferente com a escrita. E enquanto assiste esse vídeo, eu quero que você reflita. Você já se deu a oportunidade de ser impactado por algum livro? O próximo item da exposição é Seis Livros. Seis Livros é uma marca que uma pessoa que tem uma biblioteca, uma coleção de livros, coloca para marcar a propriedade dos livros que ela tem. Além disso, ela expressa uma ideia por meio de uma frase, de uma imagem ou de uma composição das 2 coisas.
Nesse caso, os Seis Livros, do Alfredo Pujol, importante escritor e advogado do início do século XX aqui de São Paulo, foi selecionado porque diz a frase: "O culto aos livros nos consola de todas as realidades dolorosas." E essa frase, de certa forma, sintetiza o espírito do museu, que é depositar nos livros uma esperança para o cotidiano, uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com as dificuldades do cotidiano. Essa exposição me fez entender muita coisa sobre mim. Exatamente, é estranho pensar isso, né? Mas a verdade é que depois que eu ouvi tudo isso, eu realmente entendi que todas as vezes na minha vida em que eu parei para ler ou escrever, eu sempre estava buscando um refúgio de alguma coisa ou a resposta para alguma coisa. E quando a gente diz refúgio, pode parecer que realmente a gente quer só fugir da realidade, mas muito pelo contrário. Às vezes, essa corrida fora do nosso tempo é justamente para encontrar uma resposta para alguma coisa que a gente precisa saber agora. Ah, e sim, o icônico banheiro da casa é original e já naquela época ele contava com um sistema de aquecimento a gás. Dá só uma olhada como a tecnologia também acompanhou essa casa. A grande verdade é que esse museu por inteiro é um refúgio. Tanto os livros dentro e fora dele, quanto o próprio ambiente te transportam para uma época que talvez nem tenha existido, por mais que as obras estejam ali. É uma visita ao seu interior. É muito importante que você escute ele. E enquanto eu narro esse vídeo, eu penso o quanto é normal a gente querer fugir da realidade e que existem formas certas de fazer isso. Bom, depois de muito andar, voltei para casa aqui, né? Essa bagunça aqui que vocês estão vendo é o meu quarto. E aqui vocês ignorem essa zona, que tem um motivo que daqui um bom tempo eu conto pra vocês, tá? Mas vamos lá. Eu preferi vir aqui e terminar esse vídeo em casa depois do que eu conversar com vocês sobre esse tema lá, né? Esse museu, o Museu do Livro Esquecido, ele é aquele lugar que te promete o básico e te entrega uma surra de verdade pra você refletir na sua vida, né? Então, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, eu acho que é um assunto muito intenso e muito inteiro para eu simplesmente gravar aqui em algum cantinho da locação e entregar isso e falar, se você gostou, deixe seu like, um coração pra mim nos comentários, né? Falei, bom, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente precisa conversar um pouco mais à frente, né? E uma coisa que eu achei muito interessante sobre o museu é que eles deixam muito claro, isso até na gaiola que fica lá, né, na casa, de que o livro, assim como as pessoas e assim como as memórias, ele nunca é mantido para sempre, né? A gente pode ter aí reedições, relançamentos, né? Fazer várias coisas aí, continuar as obras, transformá-las em séries, em filmes, o Caramba 4, igual estão fazendo, por exemplo, com o Diário de um Vampiro, né? Diário de um Vampiro. Oita, nossa, agora boiei, né? Entrevista com o Vampiro. Que estão aí, fizeram filme, fizeram série, enfim, mas a essência do livro, ela nunca é mantida, né? Por muito tempo. O livro, ele é amarelo, ele estraga, ele danifica, vem traço, enfim, acontece de tudo. Então, isso eu achei muito interessante, saber que nada é realmente para sempre, né? Óbvio, a gente pode ali lidar muito com o boca a boca, né, no nosso dia a dia, contar as nossas histórias, né? Isso aconteceu muito nas religiões, onde os ensinamentos foram passados para frente, mas a verdade é que a gente não tem muita responsabilidade, a gente não tem muito controle, na verdade, não é responsabilidade. A gente não tem muito controle da informação depois que ela sai da gente, né? Que nem eu tô contando isso pra vocês dessa forma, aí se vocês meio que decorarem o que eu falei e passar pra frente, vocês vão passar de uma outra forma e aquilo vai ganhando corpo e vai aumentando ou diminuindo, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante a gente reforçar também é que essa exposição inaugural, ela trouxe 3 mulheres, né, como autoras. E eles explicam as histórias dessas mulheres na visita guiada. Eu não vou trazer de uma forma tão ampla aqui, porque eu quero que vocês saiam da casa de vocês e visitem esse lugar. Me preocupou muito quando eu vi... Assim, eu fiquei muito feliz que a exposição estava cheia, mas me preocupou muito quando eu não vi a galera nova ali, sabe? A galera engajando, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, os adolescentes aí. Eu olhei e falei, nossa, eu acho que eu sou a pessoa mais nova aqui. E isso me preocupa. Porque as pessoas, elas estão tão preocupadas em irem nos lugares, bater aquela foto bonita do Instagram,
com aquele conteúdo que a galera informou ali e não pesquisa, e não conversa, e não fala. E toda essa história, tipo essas dos livros que a gente conversou agora, elas vão morrendo, né? Então, assim, esse museu, ele é um museu de iniciativa privada que tá querendo se manter em pé, com locações e com oficinas futuras. Então, assim, poxa, estamos num período em que estamos falando que o livro está sendo esquecido, porque estamos transformando eles em mídias digitais e convertendo em audiobooks, em séries, em filmes. Isso não tá errado, isso fomenta a importância das obras, mas quando a gente para pra ver e fala, meu Deus, tipo, a gente tá falando da importância de se manter uma informação completa e viva, mas a gente tá só indo ali na frente do museu batendo uma foto pro Instagram, sabe? E eu fiz questão de ir pessoalmente nesse museu, porque eu vi muita gente indo lá de uma vez e ninguém me contava o que tinha lá dentro. Ah, é o Museu do Livro Esquecido, é óbvio que você vai imaginar que tem livro lá dentro, tá? Mas e depois do livro? Qual que é a história? Por que aquele livro tá ali? A gente se deparou com obras de período de 1300, 1700, escrito por mulheres que não estavam satisfeitas naquela época em saber que não existia igualdade entre os homens e mulheres. A gente viu obras escritas por mulheres que assinaram com o nome de homens para que a obra fosse passada à frente, para que ela contasse com uma divulgação. E isso, se era preocupante naquela época, em 1300, 1400, 1700, e isso continua acontecendo em 2024 e 2025 e assim vai sucessivamente, porque nós mulheres não estamos conseguindo adentrar em espaços, ou quando adentramos o nível de igualdade é dificultado, ou se a gente for considerar isso de uma forma muito mais ampla, quando a gente segrega isso, então dentro das mulheres, a mulher que não é padrão, a mulher que não enfim, submissa à sociedade de alguma forma, ela encontra mais dificuldade de alavancar numa carreira, de crescer. Quando a gente para pensar nisso, fala, gente, é muito mais do que um livro esquecido. Ali tem lutas, ali tem memórias, ali tem formas de ver a vida que são diferentes, né? E uma coisa que me impactou muito e que eu lembrei muito do livro que eu escrevi, sim, gente, eu tenho um livro publicado na Amazon, chama O Prédio Número 5. Não recomendo ler se você tem muito medo de história de terror, tá? Porque eu peguei pesado ali, mas é um livro de antologia de terror, e na verdade, quando eu escrevi, por mais que as histórias elas fossem realmente assustadoras, eu não era o intuito simplesmente assustar, é fazer você pensar, assim, algumas histórias, né, elas têm um fundo de verdade ali, realmente algumas foram baseadas em fatos reais, né, então, quando você parar pra pensar, por que eu escrevi aquele livro? Eu me lembro muito bem dos momentos que eu tava escrevendo, que parecia que eu tava fugindo da minha realidade ali, né, do meu entorno, das pessoas que eu tava convivendo naquele momento, que não eram pessoas ruins, nada disso, mas assim, fugindo desse tridimensional da minha vida e adentrando em uma história onde tinha um personagem que era apaixonante, ao mesmo tempo ele era perigoso, e enquanto isso em outra antologia tinha um garoto inocente que tava ali trabalhando e do nada se viciou num jogo de fliperama. Então, assim, quando você para pra pensar, você cria universos, né? Quando você escreve. E quando você lê também. Nossa, quantas vezes eu já não me apaixonei por personagens do livro que eu tava lendo, ou ficava com raiva de alguém que eu tava... Tipo, novela, sabe? E aí eles falaram disso na exposição também, que muito do que a gente sente ao escrever e ler um livro é como se fosse uma forma de refúgio, para trazer essa vida que a gente tem hoje de uma forma mais fácil de engolir, né? A gente sabe que a vida de ninguém é fácil. E a gente não pode ser hipócrita e falar N coisas. Ah, mas podia ser pior, mas isso, mas aquilo, nada disso. A verdade é que a vida não é fácil e ninguém disse que seria, e ninguém vai te ajudar a passar por isso. Vai ser sempre difícil. E as próximas gerações vão ser difíceis. Não adianta você lutar para que seu filho tenha as outras coisas, que em algum momento ele vai sofrer. E então, assim, isso mostra a importância do livro. Por que o livro não pode ser esquecido? Porque mais do que um relato, mais do que uma obra, ele é um refúgio. Então, já fica aqui um apelo, se você não gosta de ler, lê pelo menos uma tirinha da Turma da Mônica, sabe? Mas assim, vamos reativar, né? Não como uma forma de obrigação, mas agora como um hobby, como um desejo, como um refúgio e como uma válvula de escape para sua vida. Bom, acho que eu resumi bastante a intenção aqui do museu. Espero que vocês visitem. Ele fica próximo ali da Estação Sé.
da linha azul e da linha vermelha, né? Acho que essas são as linhas que dão acesso pelo metrô. Vale muito a pena a visitação. Durante a semana é agendado, aos finais de semana são livres, as visitações guiadas vão acontecendo hora a hora ali. E a galera do museu, super atenciosa, carinhosa para tirar suas dúvidas. Os móveis não são originais, tá? Porque no período da década de 80 fizeram um bazar e aí mandaram tudo embora, tá bom? Mas de qualquer forma, vale muito a pena e são histórias incríveis e você vai sair de lá, assim, igual eu, apaixonado por livros e querendo comprar todos os livros que você vê pela frente. Fechou, galera? Se inscreva, dê seu like, um coração pra mim nos comentários, me siga no Instagram, @AgathaSetsBlog, e até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau.